exemplo anterior, nós importamos as camadas. Agora eu vou mostrar como a gente cria as camadas, tá? Então, eu vou vir aqui em camada, criar nova camada. Então, eu quero criar uma nova camada shapefile. Aqui eu vou dar o nome do arquivo e selecionar a pasta, né? Onde eu vou salvar. Então, aqui documento, simplifica gel, QGIS. Vou salvar aqui em shape 01. Vou colocar nessa minha camada exemplo line. Então, a primeira camada que eu vou fazer é uma camada de line. Então, tipo de geometria string de line. Aqui o EPSG eu vou deixar, na verdade eu vou mudar, vou colocar o mesmo do projeto, né? 4674. Dimensões adicionais eu não vou deixar nenhum, porque eu não quero ter valor aqui no Z. Aqui são os campos que eu quero adicionar na tabela de atributo. Então, por exemplo, eu vou já mostrar para vocês aqui. Então, eu vou colocar um nome aqui, escrever nome, tá? Então, esse meu campo chamado nome vai ser um campo do tipo texto, onde eu vou aceitar um comprimento aí até de 80 caracteres. E aí eu venho aqui e clico em adicionar campo à lista. Então, eu vou ter um outro campo aqui, que vai ser um campo número. Então, eu vou colocar um número do tipo inteiro com um comprimento aí de 2 caracteres. Então, adiciono aqui. Esse campo ID ele já vem, né, por padrão. Então, ele já vem um campo ID do tipo inteiro. Nesse caso, eu vou remover ele e vou trabalhar somente com esses dois campos meus. Então, aqui eu clico em OK. Já foi adicionado aqui, ó, exemplo line. Eu clico aqui, né, sobre meu lápis, em alternar edição. Agora eu venho aqui em adicionar linha e aí eu consigo ir clicando, ó, na minha linha e adicionando. Então eu vou fazendo cliques aqui sequenciais. Quando eu finalizo, botão direito, aqui ele fala para mim colocar o nome, então eu vou colocar o nome linha e aqui o número 01. E aí eu clico em OK, ele adicionou isso daqui. Agora eu vou fazer uma outra linha aqui, ó. Vou colocar o nome linha, o número vou colocar 2. Clico aqui em OK. E vou adicionar aqui uma terceira linha. Então, adicionei a terceira linha, linha número 3. Clico em OK. Aqui eu fecho, né, a minha edição, então ele vai salvar esses arquivos que eu fiz. E aqui eu clico com o botão direito e venho em tabela de atributo, eu já vou ter então aquelas 3 linhas criadas e aqui com os respectivos números que eu coloquei. Eu vou remover aqui essa camada, então eu vou remover. E aí eu procurando ela aqui em documentos, simplifica, é onde eu salvei ela, então QGIS, Shape 1, ela já está aqui, ó, meu exemplo line. Eu clicando aqui, adicionando essa minha camada, ó, ela já aparece ali instantâneo, aquelas 3 linhas que eu fiz. E da mesma forma eu vou adicionar aqui uma camada, então criar nova camada shapefile. Agora eu vou colocar um exemplo de ponto, então exemplo ponto, tá? O tipo de geometria multiponto, o EPSG aqui eu vou colocar o mesmo do projeto, que é em Sirgas 2000. Vou fazer o campo de nome, vou adicionar, vou fazer o campo de número e vou adicionar também. E vou excluir esse meu campo ID. E da mesma forma que eu vou vir aqui no meu lápis para habilitar edição, clico aqui sobre o meu ponto e insiro o ponto. Ao inserir o ponto, ele pede o nome, vou colocar ponto, o número 1. Então, vou pegar outro ponto, então vou colocar ponto número 2. E aqui outro ponto, ponto e o número 3. Clico em OK, encerro a minha edição. Então, eu salvo ela. Ao acessar minha tabela de atributo, eu tenho aqui as informações da minha feição. E agora, eu crio uma nova camada shapefile. Eu vou fazer uma camada do tipo polyline. Então, aqui, exemplo, né? É uma camada do tipo polígono. Então, exemplo, polígono. E aí, eu vou salvar aqui. Minha geometria vai ser um polígono. Meu sistema de coordenada é Sirgas 2000. E aqui, o nome, né? Vou colocar aqui no meu campo de nome,
vou colocar aquele meu campo de número, vou mudar aqui e vou adicionar esse meu campo. Vou apagar esse ID e aqui vou incluir. Venho aqui no lápis, habilito a edição, agora já muda, né, a ferramenta aqui, adicionar polígono. E agora para adicionar o polígono, ó, eu vou clicando e fechando essa região minha do polígono. Ao finalizar, botão direito, coloco o nome, o polígono 1. Vou fazer aqui um outro polígono. Então, polígono 2. E aqui embaixo eu vou fazer o meu terceiro polígono. Então, tem polígono. Aqui eu estou mudando no tab, tá? Então, com o tab eu venho para baixo. Polígono 3. Então, aqui eu tenho esses meus três estilos aqui, né? Tanto linha, quanto ponto, quanto polígono criado. Então, eu posso adicionar, mas eu também posso criar aí essas feições, tá? E eu posso editar as feições. Eu vou fazer uma edição aqui simples nessa do meu trecho rodoviário, né? O outro da capital eu não vou mexer e nem aqui as minhas unidades federativas, né? Mas eu vou mostrar como... Na verdade, eu posso mostrar nesse que eu já fiz, né? Que não tem tanto problema em eu modificar. Então, eu vou vir aqui primeiro na minha linha, vou vir aqui na edição e eu vou editar. Então, aqui, ó, eu tenho onde eu consigo ir adicionar as linhas, ao lado eu consigo editar. Então, tem a minha ferramenta de vértice. Então, eu consigo vir aqui em cada vértice, ó, e fazer a edição. Então, onde eu tenho os meus pontos, ó, eu consigo editar. E onde eu tenho o meu ponto do meio aqui, ó, que é meu midpoint, eu também consigo fazer a edição dessa minha camada. Então, ó, clicando aqui, eu faço a edição dessa camada e aí eu salvo aqui essa edição. Meu arquivo do tipo ponto, eu consigo vir aqui, ó, e mover esse meu arquivo. Então, eu clico sobre o ponto, ó, e eu modifico ele. Então, eu mudo esse arquivo de ponto para onde eu quiser. Venho aqui, salvo essa minha edição e o arquivo do tipo polígono, eu consigo também mexer em cada um dos vértices desse polígono, tá? Então, mesmo que eu tenha feito, se eu quiser fazer qualquer alteração, é possível eu fazer e aí eu salvo essa minha edição.